Doutor Saulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Sônia? Demorei, mas voltei. Estamos aqui. Mas eu fiz questão, né, de estar vindo aqui nesse final de ano, até com esse meu microfone aqui de Papai Noel, né, para falar um pouquinho das empresas, né, porque né, o doutor trabalha mais com empresa, e eu percebo, assim, que final de ano, muitas empresas, elas mudam, como que eu posso dizer, a empresa física, jurídica, explica um pouco para mim esse detalhe. O que acontece muito agora, né, nesse final de ano, é a readequação, né, na verdade, do sistema tributário. Né? Então, agora nós fechamos o ano 2020 e fazemos todo o levantamento, né, técnico para saber, né, se aquele enquadramento tributário das empresas durante o ano de 2020 ele foi satisfatório, né, ou não. Né? Se houve, às vezes a gente tem algum cliente que acaba desenquadrando, principalmente do Simples Nacional, né? Que é o mais comum hoje de ser utilizado, né, entre as empresas. Às vezes ocorre esse desenquadramento ao longo do ano, né, e aí a gente tem que fazer uma opção imediata aí, né, para um sistema diferenciado. Então a gente faz esse levantamento agora no final do ano, né, faz toda a apuração, né, como se fosse realmente um encerramento de balanço, né, com a checagem das contas e despesas, para saber com um embasamento melhor, né, se o enquadramento para 2021, né, vai ser aquele mesmo que foi optado, né, ou se a gente consegue aí fazer um novo enquadramento e também obter aí um certo lucro a mais, né, uma economia só com essa mudança de tributação. Doutor, com esse ano de 2020, nós percebemos que foi um ano muito complicado, né? E eu acho que teve muitas empresas, antes de aumentar, elas decaíram. E para essas daí, como que precisa ser feito? Olha, a gente fala que o estudo tributário tem que ser feito independentemente das situações, né? É claro, o ano de 2020 ele teve, né, a pandemia que acabou oscilando muito fora, né, daquela oscilação tradicional entre as empresas. Porém é o seguinte, nós tivemos a retração de mercado, né, com a instauração da pandemia, né, em abril, mas ao mesmo tempo o mercado está reagindo agora, né, no final do ano, só que nós estamos diante de alguns fatores externos, né, que vão influenciar em 2021, como por exemplo a falta de mercadoria, de matéria-prima, né? Então a maioria das empresas hoje elas estão abastecidas até com pedidos, com encomendas, mas elas não vão conseguir entregar ou vão acabar se deparando com uma dificuldade muito grande, né, na entrega desses produtos. E também nós temos como fazer esse planejamento e essa equação para 2021, já levando em consideração esses problemas que eles vão perdurar aí, que a gente tem visto, né, e obtido algumas informações, pelo menos até abril. E a consultoria, onde entraria nisso, né? Por exemplo, quem não é ainda cliente, né, que não tem ainda um advogado que cuida, como que funciona tudo isso? Olha, a gente costuma fazer, né, aquela comparação, assim, para que as pessoas possam entender, né, a importância, né, de ter esse acompanhamento jurídico, acompanhamento contábil, né, desses profissionais que estão no mercado hoje para auxiliar. A gente faz a comparação com o plano de saúde, né? A gente acaba sempre pagando um plano de saúde para não usar. A realidade é essa, né? E quando você precisa usar, você já está fazendo aquele pagamento mensal, existe um acompanhamento, né? Hoje, a maioria das consultorias, elas trabalham, né, internamente nas empresas, né, ou até mesmo externamente, porque hoje a obtenção de dados digitais, né, facilitou bastante essa questão de proximidade, né, empresa e os consultores. Então isso a gente costuma dizer que é necessário, né? Às vezes o pequeno empreendedor ele acha que só o grande é que precisa ter esse acompanhamento, mas não, né? Ele pequeno ele precisa às vezes até mais do que o grande, né? Porque as situações dele são muito mais
sensíveis, né, do que o grande. Né? O grande tem um faturamento alto, então para que ele comece a sentir, né, uma retração de mercado, né, e até mesmo algumas inadimplências que hoje a gente sabe que elas estão aí, né, vai demorar. Enquanto que o pequeno não. Às vezes um cheque sem fundo para um pequeno empreendedor, ele já sente no mês. Né? Então a gente fala, para você a consultoria é muito mais necessária na prática do que para o grande. Né? Então não temos essa diferenciação. Né? Assim como nós temos um grande empresário que precisa ter um departamento jurídico, né? Vários profissionais assessorando, o pequeno ele pode ter um profissional assessorando que vai dar conta também de atender ele. Né? A questão é mais cultural, né? E a gente precisa mudar isso. E essa pandemia, na verdade, ela veio nesse sentido positivo de mostrar que cada um precisa ter, né, uma assessoria, né, e um planejamento diferente. Por quê? Porque a hora que você precisa tomar decisão, você está com todos os dados em mãos. Isso é importante. Posso discordar em algo aí, né? Quando o doutor disse assim, né, que um plano de saúde você paga e muitas vezes você não usa, como um seguro de um carro aí, você paga e você não usa. Só que eu acho que uma consultoria, a pessoa usa. Sim. Né? Não seria como, mesmo sem ter problema, eu tenho certeza que o doutor deve ter cliente que todo mês está perguntando como deve proceder, como não deve, não seria isso? Assim como as pessoas acabam, né, fazendo os exames de rotina, sem muitas vezes precisar, mas está ali sendo coberto por aquele plano de saúde. Né? Então, eu tenho clientes meus que não têm justamente esse problema que a gente fala pós, né, em relações comerciais, porque a gente faz o trabalho preventivo. Né? Então, qualquer coisa que o empresário vai fazer hoje dentro da sua empresa e na sua atividade, ele nos consulta antes de assinar um contrato, antes de fechar uma venda, uma exportação. Né? Então, a gente faz esse trabalho preventivo para que ele não tenha, né, um prejuízo futuro e a gente também não precise estar acionando o Poder Judiciário para tentar recuperar isso. Então, essa forma preventiva com que a gente trabalha é o que dá o resultado hoje mais efetivo, né? E também uma forma que a gente possa conhecer melhor o cliente, porque o cliente calçadista não é o mesmo cliente metalúrgico, né? São ramos totalmente diferentes, são peculiaridades totalmente diferentes do mercado, né? Embora a gente sabe que todos, né, estão aí numa cadeia muito interligada hoje, mas tem as suas peculiaridades e a consultoria preventiva faz com que a gente conheça melhor o cliente e possa assessorá-lo de uma forma muito mais efetiva e eficaz. Doutor, né? Doutor trabalhando com empresa, dando assessoria, qual é o conselho, né, que o doutor daria para as empresas nesse final de ano, começo de ano chegando, né, com essa pandemia que nós passamos? Como que o doutor diria, assim, ainda para quem não é cliente, que não trabalha, que não tem uma consultoria, como que é que essas empresas deveriam estar agindo? Olha, eu assim, indicaria, né, que cada um procure aquele profissional que muitas vezes tem contato, né, um amigo, né, o conhecido ali, dentre essas áreas, né, e dentro daquilo que o ramo de atividade dele acaba exigindo, para que ele possa, né, auxiliar. Hoje, se o empresário for atrás do contador dele, né, para sentar, ele tem todas as informações na mão, né, ele pode estar fazendo uma indicação, né, e passando algumas orientações agora para final de ano, encerramento, né, dessas atividades. Muitas empresas vão dar férias coletivas agora em dezembro, né, como fazer isso, como voltar em janeiro, né, então todas essas situações, com os dados na mão, né, a gente consegue auxiliá-los. Né? Então, não só o próprio contador, né, desse cliente, mas um advogado que possa estar orientando, né, um conhecido que trabalhe, né, nessa área tributária, pode estar pegando essa documentação e fazendo, né, esse planejamento, esse estudo, para que em janeiro esse empresário possa retornar no mercado, já contando com essas peculiaridades aí que a pandemia ainda vai perdurar mais um pouco. Eu que
nós estávamos conversando atrás dos bastidores, né? Que estava falando assim, que às vezes tem empresa que precisa estar mudando. Do que seria mesmo? A gente fala que agora, final do ano, a gente costuma fazer esse estudo, né, esse planejamento tributário, justamente para que as empresas possam, diante das informações que ocorreram na realidade, né, durante o ano, saber se ela está enquadrada, né, num regimento, né, tributário, né, num regime tributário adequado para a sua atividade, ou se compensa ela fazer uma mudança a partir de janeiro. Né? Esse é o momento. Né? É um momento de finalização do ano calendário, onde você tem todas as informações, né? E diante dessas informações você pode fazer as simulações nos regimes tributários que nós temos hoje disponíveis, né? Para que o empresário possa saber se para o ano seguinte, dentre uma projeção que a gente costuma fazer, né? De mercado, de oscilação, se ele compensa ficar onde ele está, ou compensa ele fazer essa modificação e a readequação do regime tributário para janeiro. Uma dúvida minha. E se ele não fizer, o meio do ano ele pode estar fazendo? Não, porque os regimes tributários eles são optados, né, logo no começo do ano. Você optou, você tem que ir com ele até o final do ano. Então, toda vez que muda o ano calendário, aí você tem que sentar, rever as suas informações para saber se você continua naquele regime ou se você faz alteração. É uma dica muito importante isso, né? Porque quantos empresários aí, né, estão aí, às vezes pensa que está economizando e está gastando mais. Exatamente. Esses dias a gente foi procurado por uma empresa, né, que está se estabelecendo em Jaú, e nós vimos a necessidade dela não optar, por exemplo, pelo Simples Nacional, né? Porque nós estamos aqui há um mês, né, do encerramento do ano calendário. Então, esse primeiro ano, né, de atividade, esse primeiro mês aqui dela, não compensa ela ser do Simples Nacional, que ela estaria pagando mais imposto do que um outro regime que nós acabamos indicando para ela, né, porque ela está na fase de implantação, né, de início, investimentos. Então, tudo isso que está saindo do caixa dela, ela vai conseguir ter o retorno com a economia tributária que ela vai fazer, né, ao longo desse mês. E isso é até dia 31 de dezembro? Isso, até dia 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro, aí nós já montamos, né, e vamos fazer essa adaptação para esse cliente, para que 2021, dentre as oscilações que a gente já está prevendo para o mercado dele específico, ele possa estar se enquadrando num outro regime tributário ainda. Então, só, né, lembrando, você empresário, até dia 31 de dezembro. Exatamente. Então, até dia 31 de dezembro, nós fazemos, né, essa colheita de informações, né, todas essas checagens, né, dentre os documentos do cliente, e você, microempresário, empresário de pequeno porte, né, grande empresário aqui da nossa cidade e região, né, que não tem ainda esse acompanhamento, procure, né, até o dia 31 de dezembro, dá para fazer toda essa apuração de documento, né, para que você comece o ano de 2021 sabendo com o máximo de certeza possível se aquele enquadramento tributário que você está, né, ele realmente vai te dar um resultado ou não, né, para 2021, levando em consideração todas as situações e oscilações que nós teremos aí ao longo do ano.